Agora sim, vamos a uma parte bem novidade, vai até ajudar vocês a estudar a função afim sozinhos. Ó, aqui a gente vai fazer o estudo do sinal de uma função, mas o que é sinal? Né? O sinal a gente lembra positivo, negativo ou a ausência de sinal, que é zero. Quando a gente fala estudo do sinal de uma função, a gente, na verdade, tem que indicar os valores de x em que o y é positivo, o y é zero e o y é negativo. Então, onde é que a função se comporta dessa maneira? Em relação o sinal é de y, mas o que a gente vai indicar são os intervalos do domínio. Então, a gente tem que indicar os intervalos de x. Então, aqui, ó, vamos lembrar, no plano cartesiano, aqui eu tenho um exemplo qualquer, uma função qualquer. No plano cartesiano, onde é que o y é positivo? Bom, os pontos do plano cartesiano em que o y é positivo é acima do x. Aonde é que é negativo? Abaixo do eixo x. E aonde é zero? No eixo x. Até a gente chamou esses pontos de raízes, né? Então, assim sendo, o que a gente tem que observar? Se eu quero observar onde é que, quais os intervalos em que a função é positiva, a gente tem que observar aonde o gráfico está acima do eixo x. Então, aqui, ó, eu observo que o gráfico está acima do eixo x, vou pintar de vermelho, para pensar, vermelho positivo, temperatura positiva. Então, ó, nesse trecho a função é positiva, ó, mas nesse trecho ó, corresponde aqui valores de x de menos 3 a 4. E depois de 7, ó, depois do 7, o gráfico está para cima do eixo x. Então, nesses dois trechos, a função é positiva, ou seja, y é maior que zero quando o x é maior que menos 3 e menor que 4, ou quando o x é maior que 7. A gente também pode responder na forma de intervalo. Assim, ó, x pertence. Aí tem que ser aberto o intervalo. De menos 3 a 4, união de 7 a mais infinito. Na verdade, o que a gente vai usar mais é mais fácil do que isso. Daqui a pouquinho eu já falo. Y igual a zero são as raízes, então eu vou indicar as intersecções com o eixo x. Aqui está bem claro. É no x igual a menos 3, no x igual a 4 ou no x igual a 7, onde intersecciona o eixo x. E aonde é menor que zero? Aí eu vou fazer aquele esquema, vou pintar o gráfico. Aonde está abaixo? Vou pintar de azul. Aliás, o gráfico já está em azul, só vou reforçar. Então, nesse trecho aqui do início, ou seja, de menos infinito a menos 3, né, o gráfico está abaixo do eixo x, e se está abaixo do eixo x, o y é negativo, e nesse trechinho aqui, de 4 a 7. Então, a gente vai indicar isso na forma agora de intervalo. Então, ó, x, para que valores o y é menor que zero? Para x pertencente a menos infinito a menos 3 aberto, união de 4 aberto a 7 aberto, né, que são dois trechos que o gráfico dessa função, né, está abaixo do eixo y. O que a gente vai usar mais na real é o ESES. O que é o ESES? É o esquema simplificado do estudo do sinal. Porque é muito mais simples e a gente faz de uma vez só todo esse estudo de sinal detalhado. Então, por isso que ele é um esquema simplificado. Esquema porque é mais visual e é simplificado porque é bem mais simples do que esse estudo completo aqui do sinal. Só que a gente precisa abstrair né, o que significa quando a gente vê um ESES. Então, ó, esse traço a gente tem que fazer. Esse traço vai fazer uma alusão ao eixo x, vai representar o eixo x. Só que a gente não coloca detalhe. Por quê? Porque é um esquema simplificado. Se eu for botar detalhe, eu vou fazer o gráfico completo. Né? E é o que não é necessário. Eu só quero saber o sinal. Então a gente começa a fazer intersecções no eixo x, ou seja, nessa reta que a gente fez em alusão ao eixo x, eu vou destacar, cortando
as raízes, ó. Então, aonde eu cortar essa reta que representa o eixo x, o y é igual a zero. Então, só esse tracinho está indicando que o gráfico interseccionou o eixo x ali, ou seja, é a raiz da função. Então, o y é igual a zero. E depois disso, é muito simples, é muito fácil. A gente só indica acima da barrinha o sinal que está apresentando a função. Então, antes de menos 3, qual sinal está apresentando a função? Negativo? Então, eu vou colocar negativo. Ah, quantos? Quantos couberem. Tá? Depende da letra de vocês. Né? Basta um, na verdade. Né? Mas eu coloco o que for, o que tiver espaço, quantos tiverem espaço. Quantos couberem. Ó, de menos 3 a 4, então é positivo. Ó, então eu vou colocar um monte de positivo no trecho entre menos 3 e 4. Depois, entre 4 e 7, volta a ser negativo. E depois do 7, positivo de novo. Pronto, esse é o êxito. Certo? E vocês têm que fazer a mesma coisa na função afim. Tá? Quando estudarem sozinhos. Bom, agora a gente vai especificamente fazer o estudo do sinal de uma função quadrática. Então, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Então, a gente vai já ver os tipos possíveis, diferentes do estudo do sinal. E aí a gente vai ver que existem seis combinações possíveis, quer dizer, o estudo do sinal de uma função quadrática não vai ter grandes variações, só tem 6 variações. E isso depende do delta, do sinal do delta e também do sinal do A. Aí gera as diferentes possibilidades. Primeira possibilidade. Delta é maior que zero e A é maior que zero. Ou seja, o que nos diz o sinal de delta e o sinal de A? O sinal de delta maior que zero nos indica que nós temos duas raízes. E o A maior que zero nos indica a concavidade. Isso para o sinal faz toda a diferença. Então aqui eu tenho uma alusão a uma possibilidade de parábola com a concavidade para cima e duas raízes. Aqui eu vou chamar de x1 e de x2, né? O x1 para o ponto A e x2 para o ponto B. E vou fazer o mesmo que o anterior. Onde é que o gráfico está acima do eixo x? Então, inclusive eu não comentei no anterior, né? É onde está o fundo rosa. Onde está o fundo rosa é onde o gráfico se apresenta acima do eixo x. Então, aqui, então, antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, a parábola está acima, porque é esse caso, duas raízes e concavidade para cima. Então, aqui o x pertencente a menos infinito a x1, aberto, união x2 a mais infinito. Então, antes de x1 e depois de x2. O gráfico está acima do eixo x, então é onde apresenta os y maiores que zero. Ó, aqui os y são positivos, ó, e abaixo os y negativos. Aonde o y é zero, nas raízes. Então, x igual, que eu chamei de x1, ou x igual a x2. Claro, no caso concreto, pessoal, a gente vai determinar as raízes. A gente vai conhecer esses valores. Né? Mas aqui representa o estudo do sinal de todas as parábolas que têm duas raízes com cavidade para cima. E o y menor que zero entre as raízes. Então, x pertencente a x1, x2. Todos os valores reais entre x1 e x2. Ah, e o êxis? Notem assim, lembrando, né? O êxis a gente marca as raízes, x1, x2, né? A menor é x1, e depois o sinal da função acima, ó. Então, começa positivo, depois negativo e depois positivo de novo. Aí, pessoal, o êxis, que é o esquema simplificado, não precisa decorar. Se vocês lembrarem da situação da parábola, ó, faz um rabisco, ó. Ah, esqueceu? Faz um rabisco bem rapidinho assim, ó. Ah, duas raízes com cavidade para cima, mais, menos e mais. Então, vocês já vão saber, né, a sequência de sinais. Lembrando, né, acima do eixo x, o y é positivo, abaixo do eixo x, o y é negativo, e as raízes é quando a parábola vai interseccionar o eixo x, que é onde o y é igual a zero. Tá? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, o delta continua positivo, mas agora o A é menor que zero. Qual é a diferença? Continuamos com duas raízes, mas agora com cavidade para baixo. Então, notem que a situação se inverteu totalmente em relação ao anterior. Ó. Aqui, olha só, azul, rosa, azul, e no anterior era o oposto, rosa, azul, rosa. Ó, com cavidade para baixo, duas raízes. Mas, como eu disse para vocês, não precisa decorar, é só ter isso em mente, né? Que nem eu vou fazer aqui do lado. Olha só que rápido se eu for fazer o êxis.
Ó, eu vou imaginar essa situação aqui, porque esse gráfico está detalhado, mas a gente não precisa imaginar tudo isso. Não. Ó, imagina a parábola com duas raízes com cavidade para baixo. Aí o que a gente vai perceber? Ó, vou aqui também colocar x1, x2. Ó, antes de x1, está para baixo, onde o y é negativo. Então aqui, ó, y negativo, x pertencente a menos infinito a x1. E depois, onde ele é negativo de novo? Né? Depois da segunda raiz. Então, união, aberto, x2 a mais infinito. Então, ele é negativo antes e depois da primeira raiz. E entre as raízes, ele é positivo, porque está acima do eixo y. Então, aqui, entre as raízes, ela é positiva. E aí, só falta para completar as raízes, x igual a x1 ou x igual a x2. O ESES vai ser muito parecido com esse esqueminha aqui, que eu recomendo vocês fazerem para lembrar. Ó, x1, x2, tem duas raízes. Aí, ó, imagina a concavidade aqui para baixo, ó. Só imaginar. Se vocês imaginarem essa concavidade para baixo, aqui é menos, aqui no meio vai ser mais, e depois vai ser menos de novo. Tá? Para não ficar muito poluído, esse tracejado pode ser só mental. Visualizem a parábola ali. Ou façam ali do lado e coloquem aqui só o sinal para não ficar poluído. Porque, inclusive, ser um esquema simplificado também é para isso, para não ficar muito poluído. E quando a gente precisar do estudo do sinal, a gente está bem objetivo. Certo? Terceiro caso, delta igual a zero e A maior que zero. Ou seja, se o delta igual a zero, tem uma raiz só, então intersecciona só uma vez o eixo x e a concavidade é para cima. Então vejam que situação. Então, ela vem positiva, toca no eixo x e volta a ser positiva. Então, ela só tem um momento em que ela é zero, numa raiz, porque vai ter uma raiz só. Ó, vai ter uma raiz só, então vou completar aqui. Y igual a zero só quando x igual a x1. E quando é que ela é positiva? Todo o resto. Então, a gente pode fazer assim, ó, x pertencente aos reais sem x1. Porque é só no x1 que ela não é positiva, ela é zero. Então, a gente pode escrever assim. E onde é que ela é negativa? Nunca. Então, a gente pode pensar assim, ó, x pertence a vazio. E o ESES, o esquema simplificado do estudo do sinal? A gente tem que continuar. Ó, aqui eu vou dizer que só tem uma raiz, só interseccionou o eixo x uma vez. E fora isso, tudo positivo. Pronto, está feito. Então é um caso bem mais simples que com duas raízes. Próximo caso, delta igual a zero, só que agora A menor que zero. Ou seja, continuamos com uma raiz, mas agora com a concavidade para baixo. Então aqui, ó, notem que nesse caso ela está quase toda abaixo do eixo x. Mas professora, ela não está toda abaixo do eixo x? Ela não é toda negativa? Não, porque ela tem raiz. E se ela tem raiz, uma raiz só, né, por causa da condição delta igual a zero, ela tem um ponto, né, aqui eu continuo marcando no x1. Notem que aqui eu também coloquei o eixo de simetria, mas não precisa fazer, né, isso na verdade não precisa fazer, né? Ó, aonde é que o y é positivo? Nunca. Então eu marco aqui no esquema, aliás, no estudo completo, né, x pertence a vazio. E aonde ela é negativa? Em quase tudo ela é negativa. Só não é negativa onde ela é zero, que é no x1. Então, muito mais fácil, muito mais rápido, ESES, ó. Marco onde é a raiz, é x1, e o resto tudo negativo. Mas aí vocês podem imaginar, bom, tá, e agora, o que falta? Nota que a gente foi do delta maior que zero, delta igual a zero, agora a gente vai para o delta menor que zero, delta negativo. Nessa situação delta negativo, não existem raízes, ou seja, a parábola não vai interseccionar o eixo x e a concavidade vai ser para cima. Aí sim, nesse caso, o gráfico, a parábola é toda positiva. Não tem situação nem em que o y é zero e nem onde é negativo. Então, tudo, quaisquer valor de x que a gente substitua, o y é positivo. Então, aqui, ó, x pertence a R. Claro que aqui o estudo completo fica mais simples. Mas mesmo assim, o ESES é ainda mais simples. Notem o seguinte, não tem raiz. Então, eu não vou indicar intersecção nenhuma com o traço que representa o eixo x. E só vou colocar o quê? O sinal de mais. Porque sempre é positivo, nunca é zero e nunca é negativo. Então, é bem mais simples.
E para fechar o estudo do sinal aqui da função quadrática, tanto delta negativo quanto A negativo. Então, ainda não tem raiz e com cavidade para baixo. Então, a situação oposta à anterior. Está tudo abaixo do eixo Y. É tudo negativo. Então, aqui, onde é que é negativo? Para todos os reais. Aonde é zero? Nunca. Aonde é positivo? Nunca. E o êxis também, como anterior, não posso escrever nenhuma intersecção com eixo X, porque não tem raiz, e o sinal é tudo menos. Então, a gente completa tudo de menos, certo? Só que esse estudo do sinal, pessoal, não é à toa. A gente usa esse estudo do sinal para coisas objetivas, né? Então aqui eu só vou praticar, porque depois a gente vai aplicar o estudo do sinal, tá? E só o êxis, ó, porque para mim é o suficiente esse esquema simplificado, tá? Então aqui, ó, A igual a menos 1, B igual a 3 e C igual a 4. O que eu vou fazer? Bom, A é menos 1, A é negativo, então concavidade para baixo. Como eu preciso saber as raízes, eu até posso calcular o delta separado. Mas, quem é de costume calcular delta separado, calcula delta separado. Mas aqui eu busco as raízes. Então, quem não faz delta separado não precisa. Ó, quem é delta? B ao quadrado, que é 3, menos 4AC. Isso aqui vai dar 9, mais, ó, porque menos vezes menos, a subtração vai virar uma adição, e mais 16. 9 mais 16 é 25. Então, ó, delta é maior que zero, vai ter duas raízes. Então, nota assim, ó, que o êxis dessa função f, eu faço o traço, ó, eu já sei que tem duas raízes, eu não sei os valores, mas ó, eu já sei a sequência de sinais, porque se ela tem a concavidade para baixo, ó, vou imaginar aqui a concavidade da parábola para baixo, ó, então, antes da primeira raiz, depois da segunda raiz é negativo, que está para baixo, e entre as raízes ela está acima, que é positivo. Ó. Então, só falta a real descobrir os valores exatos das raízes. Então, a gente completa a Bhaskara, né? Quem vai fazer aí. E as raízes são 1. E então as raízes são menos 1 e 4. Claro que aqui, para não ocupar mais tempo do vídeo, eu fiz direto, né? Mas faça a sua equação bonitinha, completinha, que vocês vão chegar à conclusão que as raízes são menos 1 e 4. Pronto, o esquema, o êxis está pronto, a resposta que eu quero é essa. Claro, nas aplicações, o êxis vai ser o meio do caminho que a gente vai conseguir os nossos objetivos, não vai ser a resposta final, porque a gente vai aplicar esse estudo do sinal. Letra B, G de R em R, né, padrão, G de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Então também tem que fazer o êxis. Agora, notem que interessante, eu posso fazer o mesmo procedimento que o anterior. A igual a 1, B igual a menos 4, C igual a 4. Então, o A é maior que zero, ou seja, a concavidade aqui é para cima. Calcular o delta, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, que aqui ó, dá 16 menos 16, então o delta é zero, tá? Então é aquele caso que só temos uma raiz, eu não sei o valor ainda, e com a concavidade para cima, ó, imagina a concavidade para cima, chega aqui, toca o eixo X e sobe de novo, ou seja, fora a raiz, tudo é positivo. E aí, fazendo né, a Bhaskara ou a equação de segundo grau, vocês vão encontrar que a raiz é 2. Só que agora, então, ó, esquema, o êxito está pronto. Ó, mais alguns casos. X ao quadrado mais 4. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aqui, claro, posso fazer A, B e C, mas eu já vou direto na dica, né? Posso tentar resolver a Bhaskara, mas esse caso é uma equação, quando a gente for achar as raízes,
ou seja, achar valores de x em que o f de x é zero, por isso que a gente iguala a zero, como ela é incompleta, ela é mais fácil de resolver. Ó, notem que o x ao quadrado, aqui o 4 está somando, então vai passar subtraindo para o outro lado. Então aqui nós temos x quadrado, que é um número ao quadrado igual a um número negativo. Ou seja, não existe x pertencente aos reais que satisfaça essa equação. Ou seja, não tem raiz. Se vocês fossem pelo delta, o delta daria negativo. Tá? Então não tem raiz. Como a concavidade é para cima, porque o coeficiente de x quadrado é positivo, então concavidade para cima, é aquele caso, ó, concavidade para cima, imagina a concavidade para cima e aqui o eixo x. Não tem zero, não tem negativo, é tudo positivo. Tá? Então, aqui é o vezes nessa situação mais simples da incompleta, e nesse caso não tem raiz.